quando eu preparava esboço dessa mensagem, eu estava sentindo, né, aquela opressão do sofrimento, né, de toda a perseguição de Jesus, tal, mas de repente respirei também aliviado, assim como nosso Deus Pai certamente aquele dia, naquela manhã, respirou aliviado. Ele ressuscitou a Jesus. Então, a partir daquele momento, irmãos, veio um novo dia, uma nova era, né, um novo momento. Finalmente, Deus agora tem como realizar sua vontade a partir do dia da ressurreição. Porque nesse dia, Jesus, então, se tornaria o Espírito da verdade, como outro Consolador, e Ele, então, entraria naqueles que nele crescem, e a partir desse momento Ele geraria sua igreja. E a sua igreja seria uma extensão do nosso Senhor Jesus aqui na terra para fazer prosperar a vontade de Deus. E nós estamos aqui, irmãos, como prolongamento, como extensão de nosso Senhor Jesus Cristo para fazer a vontade de Deus. E finalmente chegou o dia do Senhor, o primeiro dia da semana. Porque eu fiz questão de dizer tudo isso? Irmãos, hoje é a última mensagem dessa série. Semana que vem nós vamos voltar, usar um intervalo até a próxima conferência, usar um intervalo para terminarmos, né, aquilo que nós começamos daquela série. Quem tem ouvidos, ouça, né? Vamos começar a falar sobre a igreja em Filadélfia, né? E como hoje é a última mensagem, irmãos, a conclusão, o Senhor quer nos dar uma conclusão muito prática e maravilhosa. Tanto é que coincidiu com a vinda dos 270 irmãos, né? Na verdade são mais, totalizando 280 e mais alguma coisa, dos irmãos que vieram de Minas, dos irmãos que vieram do Espírito Santo, né? do Rio de Janeiro, sul da Bahia, tá? Hein? Rio Grande do Sul, né? E, irmãos, ali na estância, desde sexta-feira, né, era uma festa. Nós não tínhamos nenhuma sala menor para caber todos eles. Nós fomos reunir no centro de convivência, né? Ali, todas as nossas comunhões, né, o Senhor coroou com muito suprimento, muita luz e muita alegria. E principalmente, irmãos, eu quero dizer para os irmãos da nossa região aqui de São Paulo, irmãos, nós temos muito a aprender com esses irmãos da região 6, especialmente, irmão, na atuação deles, né, usando muito bem a casa de adolescentes, as tropas, os capitães, né, os valentes de Davi e também os irmãos da maturidade, que nós começamos a montar, né, um serviço de intendência, né, irmãos? Se você pensa que não, agora é a vez dos adolescentes, eu vou me aposentar na igreja, ficar de braços cruzados, assistir de camarote, acabou esse tempo. Você foi recrutado novamente para fazer parte da intendência, né, para suprir, né, tudo que o Senhor precisa nesse serviço de adolescentes, dos jovens e todos os demais serviços. Eu vou, no final da mensagem, vou comentar um pouco melhor sobre isso, tá bom? Então, graças a Deus, na comunhão com nossos irmãos da região 6, nós ganhamos muita luz na prática da palavra, né? E eu vou tentar passar alguma coisa, tá? Por isso que eu vou ter que correr um pouco com relação à parte que eu preparei. Na verdade, eu preparo sempre um esboço, tá, na palavra profética, para eu levar com maior seriedade possível aquilo que o Senhor quer falar. Eu sempre digo, irmãos, a palavra profética não tem procedência em mim mesmo. Se tiver origem em mim mesmo, essa palavra não seria de Deus, essa palavra não se concretizaria. Então, mas graças ao Senhor, eu tenho que ter muita sensibilidade, buscando ao Senhor para saber qual é, né, a palavra dEle, qual é a direção dEle. Então, por isso que eu faço com muita seriedade um esboço.
Isso não é para me engessar, mas isso é para me guiar durante todo o processo em que eu busco diante do Senhor que Ele quer falar. Então, mas depois da comunhão com esses irmãos da região 6, além do esposo, sábado de manhã, acordei 6 horas da manhã para fazer um adendo. Eu fiz um adendo da mensagem de número 24, né, sobre todos os pontos que nós ganhamos na comunhão com os irmãos. Então, vou tentar passar, tá bom? Senhor Jesus, é um novo dia, tá? Aperte um cinto de segurança, nós vamos voar. É o último dia da série da palavra, mas, irmãos, essa palavra do Evangelho de João vai nos deixar um legado, né? E nós vamos colher os frutos a partir dessa conclusão, tá bom? Então vamos lá. Ainda, irmãos, vamos falar um pouco dos acontecimentos após a ressurreição de Jesus, registrados em outros evangelhos. Vamos começar por Mateus. Eu vou passar isso bem rapidamente, mas para os irmãos terem uma noção do que houve, do que aconteceu. Tá? Mateus, vamos dar uma olhada em Mateus 28. Senhor Jesus. Em Mateus 28. Versículos, vou ler a partir do versículo 11 em diante, tá? Para ganhar um pouco de tempo. Não, posso ler desde o versículo 1, mas vou ler rápido, tá? No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. Os guardas tremeram espavoridos e ficaram como estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia, ide depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. E como vos digo, e retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Irmãos, olha só que coisa maravilhosa. Jesus chamou os seus discípulos de servos, porque os servos, né, não são maiores do que o mestre. O servo faz a vontade do seu mestre, serve ao seu mestre, assim como nós precisamos aprender, irmãos, a servir ao Senhor como servos. E como servos, nós não temos direito a hora extra, não temos direito a 13º, não temos direito a férias, não temos direito nem de um agradecimento, não temos direito nem de reconhecimento, porque nós somos servos, porque os servos aqui antigamente, irmãos, eram como escravos, servos. Então, irmãos, nós servimos ao Senhor dessa maneira. Irmãos, o Senhor, graças a Deus, o Senhor quer preservar um grupo de pessoas com coração puro. O Senhor quer pessoas de coração puro que está aqui só para servir ao Senhor, né? Não estamos aqui buscando nossa
fazer nossa própria obra, buscar nossa própria popularidade, né? Buscar fama, buscar até vantagem financeira a partir, né, das coisas do Senhor. Não, nós somos apenas servos, queremos só ser fiéis ao Senhor. E nós não reclamamos de reconhecimento, não, né? Às vezes a gente fala, eu trabalho, ninguém reconhece o meu trabalho. Não, estamos aqui hoje para buscar reconhecimento. Somos apenas servos. Só que um pouco antes da crucificação, Jesus então chamou os seus discípulos de amigos. Não eram mais só servos, o Senhor nos chama de amigos, porque amigos conhecem coração um do outro. Nós não apenas servimos ao Senhor como servo, mas nós passamos a ser amigos do Senhor, nós passamos a conhecer o seu coração, o que se passa no coração. Agora não é só uma relação de mestre e servo, temos uma relação de amigos. Mas agora, depois da ressurreição, nosso Senhor Jesus, irmãos, Ele se tornou Espírito capaz de entrar em nosso espírito e nos gerar, né, no nosso espírito, nos regenerar, nascer de novo, e esse novo nascimento nos faz sermos filhos de Deus. Lembra de João capítulo 1, versículo 12, quem sabe fala de cor? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que crerem no seu nome. Então, quando nós cremos no nome do Senhor Jesus, o Espírito entra em nós, nós somos regenerados, gerados um filho de Deus, e nos foi dado o poder de sermos feitos filhos de Deus. Por isso, irmãos, sendo filho de Deus, como Jesus é o filho primogênito de Deus como homem, nós somos os muitos outros filhos de Deus, somos então seus irmãos. Nós somos irmãos de Jesus, tá? Então aqui disse, não temais, ide avisar a meus irmãos. Nós avançamos mais um passo. Nós hoje somos irmãos do Senhor Jesus, que se dirijam a Galileia e lá me verão. Então vou contar rapidamente, irmãos, o que aconteceram, porque o que se passa na tradição judaica é mentira que Jesus ressuscitou, tá? Então, a base é essa aqui, versículo 11. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem, vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até ao dia de hoje, tá? Fiz questão de ler isso aí para vocês saberem. Aí seguiram os 11, né, discípulos para a Galileia e para o monte que Jesus lhes designara. E quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E Jesus então, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Irmãos, quando Jesus ressuscitou, Deus o glorificou, ele se tornou Espírito da verdade e Deus o assentou, Deus o elevou, o fez assentar-se à sua direita, e ali ele estava acima, nas regiões celestiais, acima de todo o principado, toda a potestade, né, de todo o poder e domínio que se possa referir, e ele recebeu toda a autoridade, e ele veio até aos discípulos que representam a igreja. Ele diz, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Eis que eu estou convosco
todos os dias até a consumação do século. Irmão, embora o Senhor Jesus foi alçado ao céu, assentado à direita de Deus, mas ao mesmo tempo, como Espírito, Ele está presente com a igreja, Ele está aqui conosco, porque a igreja é a extensão dEle, e nós vamos fazer prosperar a vontade de Deus, né, aqui na terra. A missão dele como ungido de Deus não terminou, termina com a igreja. Portanto, irmãos, nós recebemos essa autoridade que lhe foi confiada, né, para fazer a obra de Deus. Por isso, irmãos, nós não ficamos, né, não somos uma igreja dentro de 4 paredes somente. Nós saímos às ruas, pregamos o evangelho, irmão, porque essa é a nossa comissão do nosso Senhor Jesus para a igreja. E que comissão é essa, irmão? É para fazer discípulos. O que é fazer discípulos, irmãos? É fazer Cristo encabeçar sobre todas as pessoas, e que tudo possa ser governado por Cristo na igreja. Agora vamos ver, né, o livro de Marcos, como relata o livro de Marcos. Marcos 16. Marcos 16, versículo 1. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo, e muito cedo no primeiro dia da semana, ao despontar o sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui, não está mais no túmulo. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis como ele vos disse. Irmãos, é muito interessante falar, né? Ide, dizei a seus discípulos e a Pedro. Irmão, nós temos visto, irmão, que Pedro negou o Senhor 3 vezes. Ele que se julgava muito forte, ainda que todos, né, abandonassem o Senhor, ele jamais abandonaria o Senhor, daria a sua própria vida pelo Senhor, mas naquele ambiente assustador de mais de 500 soldados ali, né, e toda aquela pressão, ele também fugiu, como todos os 11 outros discípulos, e no fim, no pátio do sumo sacerdote, ele negou o Senhor 3 vezes. Quando ele negou pela 3ª vez, o galo cantou e Jesus olhou para ele. Aí ele se lembrou de como ele, né, se achava forte, mas ele negou o Senhor 3 vezes. Negar uma vez pode ter acontecido por alguma fraqueza. Negar 2 vezes, talvez já ainda perdoável, mas 3 vezes não dá para dizer que foi um lapso. Então, ele negou o Senhor 3 vezes, ele deve ter pensado: acho que o Senhor Jesus já não quer mais ele, certo? Então vai usar outras pessoas. Mas nosso Senhor Jesus sabe, Ele conhece o ser humano, e Ele mandou dizer: dize aos meus discípulos e a Pedro, para dizer para o Pedro: Pedro, eu não abandonei você não, né? Hoje, graças ao Senhor, irmão, na vinda para cá, eu estava falando para os irmãos, principalmente para o irmão Ami, né, que eu falei para o Ami, você tem sido um bom caçador de onésimos, né? Porque não sei se vocês sabem que ali na região dele, né, o Senhor tem dado uma graça para ele, um dom especial para ele. Ali como é que é? É a fronteira tríplice, né? Tríplice. Tem o Brasil, Argentina e Paraguai, né? E ali tem muitos argentinos, paraguaios ali e brasileiros servindo juntos, né? Tem alguns aqui,
Outro dia eu participei do casamento de um deles, né? E nem os familiares dele, do menino, conseguiram acreditar a tamanha mudança na vida do homem. Era um menino, um jovem, perambulava nas ruas de Buenos Aires e, né, não tinha conserto, não tinha jeito mais de consertar a vida dele. Os familiares já não tinham mais jeito com ele e ele aceitou o desafio de ir para o SEAP. Na primeira vez, os irmãos então deram dinheiro para ele comprar passagem ir para Foz. Ele usou para outra coisa, foi coisa ruim, né? Aí encontraram de novo pela misericórdia do Senhor na segunda vez e perguntou: você quer mesmo mudar de vida? Quero. Então dessa vez não vou te dar dinheiro para comprar passagem, vou até rodoviária, vou comprar dinheiro e colocar você no ônibus, ver o ônibus partir. Aí assim foi para Foz do Iguaçu. Agora esse menino, irmão, está ajudando a África. É um dos melhores comportores que nós temos. Então, por isso que eu falei, a mim, você é um caçador de onésimos, né? Consegue buscar aqueles que, né, não prestam mais, né? Tal, e de repente estão sendo muito úteis na vida do Senhor. Amém. Você também não é um desses? Eu também sou, né? Senhor Jesus. Vamos lá. E saindo elas, versículo 8, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor, de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios, e partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes ouviram que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Irmãos, a ressurreição é uma coisa que o homem não acredita, porque está fora da cultura humana. Depois disto, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam no caminho para o campo, e indo eles o anunciaram aos demais, mas também a esses 2 eles não deram crédito. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Irmão, nós obedecemos essa comissão. Nós estamos indo por todo o mundo. Onde o Senhor abrir porta, em algum continente, né, nós vamos lá. Então, nós temos pouca força, mas Deus tem nos provido, né, de recursos, tanto humanos como financeiros, para a gente ir lá. Tanto é que, irmãos, hoje já estão indo vários irmãos para Angola. Os que estão aqui, vários estão indo para Angola. E também amanhã partirão vários para a África do Sul. E, né, mais 10 amanhã para a África do Sul. Hoje quantos? 7. 7 estão partindo para Angola e amanhã 10 estarão partindo para a África do Sul, e depois eles vão atuar em vários outros países africanos. Irmãos, a África vai ser do Senhor, né? Nós, na verdade, nós estamos mandando só reforço, porque já foram muitos, né? Muitos já estão atuando lá, e estão todos, irmãos, preparando o terreno para a grande conferência que acontecerá em outubro deste ano ainda em Johannesburgo, né? Então, irmãos, nós apenas aqui obedecemos ordem. O Senhor falou para a gente ir a todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome: expelirão demônios, falarão novas línguas. Eles estão usando o Google para traduzir, sabe? Os irmãos aqui às vezes vão para um país, eles não falam a língua daquele país. Como é que eles fazem? Eles usam a imersão. Eles usam, né, para conversar, eles usam Google Tradutor, né? Então, irmãos, eles falaram outras línguas, né? Dali a pouco, irmãos,
nossos irmãos aqui vão ser todos poliglotas, né? Ó Senhor Jesus. E que mais? Pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Irmão, você não sabe, você vai para a África, você não sabe o que você vai beber, né? Então, o que vai comer? Nós temos, graças a Deus, irmãos de Congo, estão tentando entrar em República Centro-Africana. Chegou hoje, né? Irmãos, uma viagem que estava prevista para o quê? 3, 5 dias, durou 13 dias. Dificuldade para entrar, teve que pegar uma canoazinha, certo? Enfrentando rios, perigo de morte, perigo da selva e tudo. Irmãos, nós precisamos realmente dessa proteção, né? Uma proteção, e o Senhor nos promete que nos guardará, né? Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles serão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Nosso Senhor hoje, irmão, já recebeu toda a autoridade. Não precisa ter medo não, irmão. Nossa cabeça do corpo, tem toda a autoridade. Não tenha medo dos demônios, não tenha medo do diabo e seus ataques, dos anjos caídos, porque o nosso Senhor já recebeu toda a autoridade e é a cabeça da igreja. Nós somos apenas membros do corpo de Cristo. E, irmãos, e eles tendo partido, eles obedeceram a palavra profética, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Irmãos, graças ao Senhor, hoje está acontecendo entre nós, obedecemos a palavra que o Senhor fala conosco como uma ordem. Nós saímos para a rua, pregamos o evangelho, fazemos imersão com as pessoas. Irmãos, nós estamos mudando a vida, transformando vidas. Hoje muitas pessoas estão sendo governadas por Cristo através do evangelho do reino que nós pregamos, e os sinais do Senhor têm nos acompanhado, não é verdade? Se essa palavra é de Deus, não é de homem, irmão, essa palavra é confirmada pelo Senhor, pelos sinais que nos acompanham. Irmão, já tem, eu acho que no mínimo, quantos anos? 4, pelo menos 4, 5 anos, irmão, nós estamos vendo milagres e milagres, sinais e sinais, coisas sobrenaturais ocorrendo, irmão, todos os dias. Corremos um perigo, irmão, de considerar isso como uma coisa normal, né? Mas são coisas sobrenaturais, milagres e sinais que confirmam a palavra do Senhor, tá?